muito obrigado por aceitar participar. Nada, nada. Gostaria que fizesse uma breve apresentação, se pudesse. Sim, Onde é que nasceu e onde é que cresceu? eu nasci em Ados Negros, cresci em Ados Negros e fiquei em Ados Negros até hoje. Ok. Chama-se Maria, não é? Chamo-me Maria, Tem que idade? Qual é que é a sua idade? hoje tenho 87 anos. Ok. E como é que descreve a sua infância aqui em Ados Negros? Olha, a minha infância, portanto, fui criada, minha mãe faleceu, tinha 2 anos, fui criada pela minha avó, pelos meus tios, e tinha a minha irmã também, que foi criada comigo, que tinha 4 anos, e fomos criadas assim, quando fomos mais pequenas. Depois fomos para a escola, fizemos a escola primária, depois, entretanto, começámos a ser mais capazes já de andar a trabalhar, trabalhei no campo. Entretanto, comecei a trabalhar assim nas casas das pessoas, onde na casa desse senhor José Gomes, foi o mais tempo que trabalhei, foi lá para eles, em casa, doméstica, não era na fazenda. E como é que era trabalhar para essas famílias com grandes posses naquela altura? Era trabalhar, não é? Trabalhar. Pois, mas pronto, comia lá, não é? E pagava muito, era muito baixinho, era uma miséria de ordenado, 12 euros por dia, como me lembro, 15. Escudos, se calhar. Escudos, depois na altura era escudos, estou Tá a baralhar. E era a hora nem nada, era aquele dinheiro por dia. E no fim aquilo ainda não era para mim, era para a avó Helena, não é? Uhum. E ela é que nos sustentava. E depois, a partir daí, ainda tivemos em Lisboa a viver 2 anos com o meu pai e com a minha madrasta. Mas fui bastante maltratada por ela, não sei se é bom por isso, não. Acontece, a vida é mesmo assim. E, entretanto, voltámos novamente para a avó e depois pronto, continuei a trabalhar nessa altura então no campo e fazer tudo o que havia, não é? Com a enxada. Uhum. Então isso já era normal, o trabalho da mulher Normal, no campo? exatamente, A mulher era. trabalhava no campo Pois, naquela altura? eu e as outras raparigas. E sentia que a mulher era discriminada nesse sentido? Um bocado, a gente ganhava muito pouquinho, dávamos a vindimar, éramos capazes de ganhar quase metade daquilo que os homens ganhavam. E fazíamos a mesma coisa, o mesmo trabalho. E éramos muito... E assim, era diferente, e havia aquela coisa de haver aquele respeito que tinha que se ter, sei lá, ainda uma vez, ainda fui à Ilha da Madeira, mas a avó Helena, posso contar isto? Claro, força. Fui lá, a avó Helena estava lá, tinha que lá ir para ficar a receber uma reforma de uma pensão do ultimário, como era tropa, tinha direito. Mas eu tive que ir com ela. Mas nessa altura foi também para fugir um bocadinho ao namoro que a avó nunca quis, nunca aceitou. Depois teve que aceitar, que eu fui teimosa. E segui assim, entretanto viemos, eu casei, tinha 20 anos e segui a mesma vida do campo. Depois, mais tarde, empreguei-me então num jardim-escola, num jardim de infância,
Daqui dos Negros? Não, das Caldas, da Misericórdia, e estive lá até se chegar à idade da reforma, e foi onde eu passei melhor tempo, foi lá, retirar os meninos. Nessa altura já eram outros tempos também, não é? Sim, O trabalho, já sim. foram mudando um bocadinho, mas ainda éramos muito... Eu fui sempre muito reprimida e eu também tive sempre medo de desrespeitar alguém. E Fazia parte também dos valores daquela época, não é? era. A gente não podia, assim como ir à missa, eu tinha que estar ali. A avó Helena ia também, mas eu tinha que estar aquela coisa antiga dela. Eu tinha que estar ali direitinha, podia olhar para o lado, tinha que estar a olhar para a frente. São coisas que se calhar não interessam nada. Não, tudo contribui. Então, foi assim. Depois casei, depois claro, depois tive a minha filha, passei um mau bocado porque ela nasceu com o problema que nasceu. Entretanto, dei em Lisboa com ela em tratamento, já não conta, foi não. Não vale Você a pode pena. contar, não há Não problema. vale a pena. Então, diga-me uma coisa. Naqueles tempos mais antigos, as mulheres também andavam à jorna, era? Sim, era a jorna Mas sempre. as mulheres também ficavam ali à espera no seixo, como os homens, ou como é que Não, funcionava? não, as mulheres não, era só os homens. As mulheres, então como é que as mulheres sabiam que iam ter esse trabalho? Ou iam a casa, isso agora aí é que eu já não me lembro, mas iam a casa perguntar se as pessoas podiam ir. Que era em épocas que já precisavam mais das pessoas, Sim, no verão, pois, e assim se calhar, para a não é? ceifa, não posso lembrar, e primeiro para as mondas do trigo, depois a ceifar, depois fazer tudo no campo que a gente fazia. Os homens faziam, a gente fazia também, menos cavar. Isso era mais para os homens. Então, como é que você sentia que era o papel da mulher naquela altura? O papel do homem, pronto, ora está, era mais ir para a jorna, e as mulheres muitas das vezes, quando não tinham esse trabalho de campo, era mais um trabalho doméstico, como é que era? Pois, era fazer... E o marido ia trabalhar, ia em casa, a fazer a lida da casa, a fazer a comida, ir levar a comida à fazenda, onde o marido andava. E pronto, e era assim. Também tinham que ir buscar água, não é? Quando não havia água em casa. Olha, tanto tinha que se ir buscar água ali à fonte do Lumeiro, cá de cima, lá abaixo. E como é que era para ir buscar a água à Os fonte? canecos. E ainda a fonte era aberta, a fonte não era como é agora. Era uma fonte assim aberta, tinha uns degraus, um patamarzinho em pedra, e a gente ia lá, metia-se o cântaro lá dentro, que eram os cântaros, não é? Depois vinha um na cabeça. E vinha com uma rodelazinha à cabeça e punha lá, e lá vinha a gente. Se passássemos, que lá caía a gente, e lá caía o cântaro, lá e tudo. Mas Acontecia muita vez isso? a mim nunca me aconteceu. Só me aconteceu, mas eu não vou por aí. Mas eu estava lá, posso dizer, Pode dizer. estava lá, o primo João veio até comigo ali à fonte, estávamos lá a namorar, a avó chegou lá, eu estava já pronta para ir embora, com o cântaro à cabeça, chegou lá, vi lá o primo João, deu uma bufatada na cara, lá foi o cântaro, lá foi tudo. E chorar para casa, claro. É engraçado você contar essas coisas, porque hoje em dia isso já não acontece, não é? Porque Já não existe tanto essa proibição. eu fui muito. Foi o meu namoro todo, foi proibido. Foi. Mas pronto, lá fomos teimando e... Isso na altura acontecia muito, não era? Os pais e os avós... Havia muitos, que os pais não aceitavam, havia outros. Não havia a liberdade que há agora, pronto.
E para além da fonte do Lumeiro, haviam aqui muito mais fontes aqui ao redor? Havia a fonte do Lumeiro, isto é a fonte pública, Ok, era a fonte do Lumeiro, e havia a fonte da Formiga, ok, que é ali no aquela Trancão. ali, né? Sim. E depois havia a fonte de Santa, lá adiante. E essas fontes todas eram onde as pessoas iam buscar água? É isso? Era. E os animais Os também iam lá? animais, havia os poços grandes onde os animais bebiam água. Sim. E ali a fonte da Formiga tinha a fonte para buscar água para a gente ter em casa. E havia um poço ao lado onde os animais bebiam água. E na O fonte poço do grande. Lumeiro já não havia esse tanque onde os Não, animais iam isso buscar não, água? ali não. Ali era Iam só buscar, a não, fonte. Pois, entretanto, fizeram um poço grande e ia-se lá lavar a água, corria da fonte para lá para o poço. E a gente lavava onde iam todas lavar, pois aquilo era, quem chegasse primeiro apanhava o melhor lugar, não é? Entretanto, acabou aquilo, o poço, e eles fizeram então aquela casinha que ainda lá está, e puseram uns tanques para cada uma lavar no seu tanque, enchia. Mas você foi do tempo anterior a esses tanques? Ainda? Ou não? Aos tanques que lá estão hoje? Fiz esse tempo todo. E como é que era, então, você ainda apanhou essa altura em que iam lá lavar a louça? A louça? A roupa. A roupa? Ao rio. Ao rio, era no Ao rio. rio. Íamos ali abaixo, ali onde é o rio, onde é a barragem. Certo. Íamos ali lavar a roupa, fazia-se um buraco na areia e ali se lavava a roupa toda. Então lavavam a Depois roupa... juntávamos 2 ou 3 e estava tudo ali a lavar Então lavavam a roupa no rio. no rio. A água sempre a correr e a gente joelhadas na areia, pronto. Aquilo depois já era os joelhos todos molhados e tudo. Daquilo sabia bem, até era bom. Aquela água... Em dias de chuva é que se calhar não sabia tão bem, não era? Em dias de chuva é que podia não saber tão bem. Pois não. Estava sempre aquela água limpinha a correr, nunca estava a lavar em água suja. Era bom. A água não era tanto como hoje, não era tão barrenta? Não, era água limpinha, sempre. Quando havia cheias, é que barrentava a água. Também chegou a haver cheias de arrasar aquilo lá embaixo. Mas depois, quando passava a cheia, vinha novamente a água limpinha. E havia outra nas pontinhas também. Aquele rio que passa ali. Rio, não é o mesmo nome. As pontinhas, não é? Ou é? Já não sei. Também não lhe consigo ajudar. Hã? Também não lhe consigo ajudar. Ali, não. Bem, não vale a pena, pronto. E então... Também havia ali qualquer coisa que a gente também lá ia lavar. Tinha uma pedrazinha lá, boa para esfregar a roupa. Lá no rio? Também era ali um rio. Não era o mesmo. Pois, olha, eu sei que, pronto, fosse o que fosse, a gente punha lá alguma coisa onde lavar. Onde havia as areias, onde o Antônio Augusto cultivava lá o tomate, o feijão verde, essa coisa, ali é que havia o rio. E eles ali faziam buracos para pôr as máquinas para tirar água, para regar as hortas. Eles fizeram ali muito dinheiro, agradecem ao rio que ali havia. Depois acabou tudo com a barragem. Acabou essas coisas todas. Então diga-me uma coisa, eu não percebi muito bem aqui uma parte, que foi, então, quando iam lavar a roupa lá ao rio, Sim. Vocês punham umas pedras para lavar a roupa? Sim. Ok. Ou seja, abriam um buraco, punham uma pedra e lavavam a roupa em cima da pedra. Descia a pedra em cima de onde estava fixo, né? E lavava-se assim a roupa. Acho que era um poço. Lá. Mas na altura ainda não havia sabões nem nada disso, ou já havia aquele sabão azul? Isso havia. Era E aquele havia sabão o cloreto. Era o quê? O cloreto, para pôr a roupa, fazer a roupa branquinha. Ok. Não era a lexia, era o cloreto. Ok. E então, se calhar também era aí um pouco, quando iam lavar a roupa,
que as mulheres acabavam por conviver mais, não era? Enquanto os homens era mais nas tabernas e assim. Pois, a gente era lá, então juntava sempre 4, 5 mulheres lá, tudo a lavar no mesmo poço. E na balada havia outro também. Ok. Então era lá que as mulheres punham a sua conversa em dia, basicamente. Era o tribunal. Lá era onde aconteciam as quadralhices. Era. Falava-se muita coisa, não é? Naquela altura também havia muito a coisa de darem o enxoval. Como é que eram os enxovais? Quem é que dava os enxovais? Eu tive que trabalhar para comprar o meu. Pronto, trabalhei, conforme ganhava, comprava as coisinhas a pouco e pouco. Trouxe muito pouco enxoval. Para a minha filha já fui eu que, como já estava empregada, já ganhava mais, já pude dar um enxoval melhor e algumas coisas melhores. Mas eu levei o indispensável. Mas havia alguma espécie de alguma tradição nesse sentido? Por exemplo, se era, por exemplo, o padrinho de casamento que dava o enxoval ou a madrinha, não havia nenhuma tradição nesse sentido? Os meus padrinhos, não me lembro o que é que me deram. Não me lembro. Mas pronto, o vestido foi a minha... Não sei se vale a pena estar a falar. Se calhar não. Não, vale a pena. Aqui em relação às festas da nossa terra, mais precisamente a festa do Corpo de Deus, como é que era naquele tempo a festa do Corpo de Deus? Antigamente havia a festa do Corpo de Deus, havia a festa, mas não era festejada como era só a missa e a procissão. Né? Depois havia a quinta-feira da Ascensão. Chegaram a fazer uma missa campal lá em cima, ao pé da cruz. Ok. Quando a gente vai lá para a igreja. Então se fizeram ali uma missa campal, mas aquilo foi tudo arranjado depois com arcos que a malta fazia. Missa já era mais os homens que trabalhavam essas coisas. E depois, já não me lembro o que é que ia seguir. Estava-lhe só a perguntar como é que eram as festas naquela altura. A festa do Corpo de Deus. Pois, era a festa do Corpo de Deus, que era aqui embaixo. E não havia bem uma festa na altura? Não, era aquela missa e a procissão e mais nada. Era só isso? Era só isso. Depois, a Santa Maria Madalena, depois era o Sagrado Coração de Jesus. Faziam outra festa, também era uma procissão. Era quando havia a comunhão dos garotos, que havia a primeira comunhão, a segunda comunhão, a terceira comunhão e havia a procissão de fé. Cada qual nos seus anos. Nível, sim. E depois lá íamos todos daqui, os miúdos com as capas vestidas, com as bandeiras, íamos todos daqui, saíamos todos daqui da capela, lá para cima para a igreja. Todos cheios de fome, porque a gente tinha que ir em jejum para depois comungar. Não sei se é voltar a dizer isto, não. Pode dizer. Para depois comungar, tínhamos que ir em jejum. Quando chegámos lá acima, coitados, íamos todos cheios de fome. Claro. Mas estávamos à missa, mas depois havia a senhora da Quinta da Botelheira, que era a dona da Quinta da Botelheira, onde está agora João Avilés, isso assim, fazia comida, uma comida que era frango, isso a gente comia bem. Era canja e franguinho guisado. Quem nunca comia frango ali sabia bem. Isso era durante que festa? Isso era em que festa? No Coração de Jesus. Que era outra festa. Era outra festa. Era tudo festas seguidas. E dava tempo de ir. Isso era o quê? No fim de junho, mais ou menos? Era em junho ainda. Era festas pertinho umas das outras. Depois lá, pronto, acabava a festa, cada qual ia para as suas casas. A festa da Madalena era em julho. Isso é que foi sempre, era uma grande feira enorme que nunca mais aconteceu. Isso acabou mesmo quase.
onde vinha gado, as pessoas vinham com muito gado, bois e burros e porcos e tudo para ali para a feira. Era uma feira enorme. Estava lá aquele pinhal grande, até punham os animais lá. Ainda te lembras desse pinhal lá existir? Sim. Pois. Punham ali os animais à sombra. Eu penso que sim, penso que seja ali mais ou menos em frente à casa do Mateu, não é? Aquele Sim. limparam aquilo tudo. Pois, havia agora, foi cortado. E depois havia, a feira era naquele campo, onde agora já fizeram mais um cemitério, aquele campo total ali pegado à igreja, ao cemitério. Era tudo onde o gado estava e uns iam comprar, outros iam vender. Era cheio de... E a estrada cheia e muita gente a vender. Vendiam tudo, parecia tudo ali à venda. E nessa feira do gado, era exclusivamente de gado ou haviam outras coisas à venda? Olha, eu tenho a impressão que chegaram a haver ir ali venderem motores de malhar a terra. Ok. Tenho a impressão que nessa altura que já vinham, pouco, mas alguns. Mas Ou seja, essa feira era no dia 21, não é? havia feira dia 21 e dia 22. Dia 22 também havia feira? Dia 21 era quando chegava, era o primeiro dia onde o gado chegava e montavam as barracas, logo que era a véspera, mas já era uma feira. E depois no segundo dia era então quando era mesmo a festa a valer, que era muitas barracas, vendia-se ali. Também lá em cima, no largo da igreja? Tudo lá em cima. Tudo, barracas de comida, tudo ali grande, tudo em grande. E até Orife chegaram a vir ali pôr barracas. Não havia ladrões naquela altura. Barracas assim abertas. E estacionava ali, estou-me a lembrar, com aqueles cartazes com a pendurada e aquilo tudo. Lá chegaram a estar, isso acabou tudo. Mas isso punham mais, essas barracas iam mais para o adro da igreja. O adro da igreja, certo, que é onde está mesmo a igreja. Essas barracas ficavam ali mais resguardadas. E os bailes eram aonde? Onde é que se lembra de haverem bailes? Os bailes era tudo na rua. Tudo na rua. Essa é uma grande história. Os bailes era tudo na rua, não havia salão, não havia nada. E mais ou menos em que sítios é que eram? Consegue descrever? Era aqui, a música, portanto, a festa de igreja era lá em cima, da Santa Maria Madalena, mas os bailes era tudo cá embaixo. Foi sempre toda a minha vida, me lembro. Os bailes da música no coreto, e às vezes chegaram a haver duas bandas, faziam outro coreto em madeira, o estrado, e uns para o coreto, outros para o outro, e tocavam ali a despique. Chegaram-me a dizer que também chegaram a fazer bailes ao pé da casa do Zé Gomes, lembra-se disso? Então, olha, esse aí era pelas festas, era sempre ali, era aí. Isso era no Arraial, era no dia da festa e assim. Certo. Depois... Mas acontecia isso? Os bailes ao pé da casa do Zé Gomes também aconteciam? Na casa do Zé Gomes, nesta casa que caiu abaixo, sim, ali eram os bailes da festa, ali. Vinha aqui grandes bandas e orquestras mesmo tocar, eram os miúdos de Leiria, era a orquestra de Portugal, que era de Alcobaça. Veio aí muito, olha, melhores que agora, é verdade. E depois era aí no Zé Gomes, e depois era ali onde é o Chico Gomes, sabe onde era o Chico Gomes, aqui, que é aquele portão, sabes onde é a casa do Zé Gomes, não é? Sim. Está a casa da Júlia. Certo. E depois tem um portão grande, que até foi vendido aos açorianos. Sim, mas eu acho que sei qual é que você está a falar. Pois, ali era um grande pátio, e faziam ali, punham
era um forrado de caniços, por cima, tudo forradinho, tudo para um telhado, faz de conta. E aquilo era enorme, aquilo era grande lá por dentro. Punham umas tábuas à volta para fazer de bancos, umas pedras e ali. E faziam lá o palco para a banda estar a tocar. E vinham para ali, havia uns Turkel, que eram os, como é que se chamava o grupo? Não me lembro agora. Que vinha ali, ficava um bocado de noite para o outro dia. Para vir tocar. Que aqueles dias todos cá, que faziam sempre 4, 5 dias de... É a mesma banda? Ali era sempre a mesma banda. Okay. No armazém já não era, já era... Então haviam vários conjuntos que vinham tocar. Sabes, lá para aí havia bailes por todo o lado. E ainda havia, sabes onde era a casa onde o avô Zé Russo teve a morar? Sim. Até ali havia uma casa, faziam bailes também. Eram alguns 4 ou 5 bailes que funcionavam ali. E havia gente, porque vinha muita gente de outras terras, Caceira, a Sancheira, que era parte do pessoal que havia aí, mesmo das Caldas e tudo, chegava aí vir gente aos arraiais, que há estes arraiais na rua, pagava-se pouco. No Zé Gomes era mais caro, era sempre mais, que era, aquilo era tudo acimentado e tinha um palco grande e aquilo por baixo era depósitos, mas não caíram lá abaixo do peso, nunca. Pronto, era sempre assim na rua. Uma vez, depois esses bailes depois proibiram os bailes, o senhor padre que veio para aí, proibiu os bailes. Não se podia dançar no arraial, não se podia dançar na rua, nas casas. Fizeram-se os bailes na rua porque não havia uma casa própria para fazerem os bailes. Depois dançava-se na rua, fizeram ali no baile à frente, onde era a casa do Américo, ali naquele retiro, ali assim para trás. Fazia-se ali bailes, fazia-se bailes no Largo de Zé Maria. Havia todos os cantos. Uma vez andava tudo a dançar, apareceu cá a guarda. Por 2 vezes veio a guarda intervir, proibia da gente dançar. Como não podíamos dançar, as raparigas começaram a fazer rodas. Só raparigas, mas mantivemos-se ali. As rodas? Como assim? Rodas, aquelas rodas como se fazia na escola, a brincar. Mas rodas de quê? Não estou a perceber. Ainda estás a perceber? Rodas aquelas de ginástica? Não. Não, porque lá não havia ginástica. Rodas de mão dada e a gente andar a cantar. Okay, já sei. Pois, e cada uma tinha o seu par e assim. E mesmo isso assim, depois como não estava lá ninguém a tocar, a gente é que fizemos aquilo mesmo para verem que a gente não se calava. Entretanto, foi uma vez, quando foi no Arraial, o padre Armando proibiu mesmo, e proibiu mesmo e pôs lá pessoal no Arraial, a banda a tocar, e proibiu mesmo, não se podia dançar ali. Então, tinha lá pessoal, e sabia-se que alguns que andavam armados de pistola. Poxa. E eram umas 8 pessoas, a gente sabia quem era. E pronto, para não deixar ninguém dançar. Ora, a música começou a tocar, daquele um bocado. Eu digo assim para a Ana, ninguém estava a dançar. Digo assim para uma rapariga que era a Ana, os rapazes na convidavam, gente, tinha. Disse, Ana, vamos dançar. Começámos a dançar. Agora a gente começámos a dançar, olha, a malta começou toda
a dançar. Rapazes e raparigas tudo a dançar. Eu era novita, mas mesmo assim era revolucionária. E depois, mas depois como é que foi? Depois foi proibida a mesma, já não pôde continuar. E no outro dia fui chamada ao padre porque é que eu tinha ido dançar, eu, garota, ainda, novazita, disse, olha, fui dançar porque era hábito ali dançar-se, eu fui dançar mais. E então dançar logo com uma rapariga. Então os rapazes me convidaram, eu fui dançar com a rapariga. Mas depois começaram mais raparigas e rapazes, foi assim. E outra vez, outra vez, já não me lembro dessa vez o que é que foi. Sei lá, depois entretanto fizeram um salão. Pois, foi por causa disso. Por causa disso. Foi feito à raiva, foi feito de raiva, aquele salão. Sei lá, o primo João foi para lá uns poucos dias trabalhar, que dava um tempo para fazer aquilo e fizeram. Foi o Zé Gomes, mas já o Zé Gomes novo, não o velho. Vivia nas Gaieiras agora. O Zé Gomes novo já faleceu também. Juntou-se com era o Zé Gomes, era o Quim da loja, tinha ali uma loja. Sim. Antes. Sim, o Sr. Frederico já teve a oportunidade de me explicar mais ou menos. Hã? O Sr. Frederico já teve a oportunidade de me explicar mais ou menos como é pois, que foi. E depois ali pronto, já a gente podia. Sim, depois ali foi quando começou ali não havia problemas nenhuns. Aí começou-se a fazer bailes aqui na rua mesmo, não no Arraial. Aqui punha-se os homens a tocar naquela varandinha que ainda era da casa do meu pai, que é agora do Toninho, aquela casinha que tem o relógio. Sim. Há ali uma varandinha. Os tocadores tocavam ali e a malta dançava, rua abaixo, rua acima. A gente teimava sempre. Realmente era assim. Mas proibiam tudo também, não havia liberdade para nada. E diga-me uma coisa, você lembra-se porque é que surgiu o coreto? Ou não se lembra? Ou já foi antes? O coreto O que está ali em cima? já é muito antigo. Isso já não me lembro quando ele foi feito. Foi renovado. Mas lembra-se, sabe porque é que foi feito? Alguém lhe explicou? Ou não? Não. Não? Isso não sei. Ok. E o salão paroquial? Você foi da altura em que ele... Sou. O salão paroquial foi depois esse padre Armando, quis fazer lá aquele salão para quando havia festas lá em cima e fazia-se récitas. Sabe o que é? Não, pode explicar um bocadinho. A récita, ele era o professor daquilo, era fazer teatros. Ok. O primo João fez vários, também inventava coisas e uma vez inventaram de uma matança de porco lá no palco. Depois estava tudo lá, estava o salão cheinho, vinha gente de fora e tudo ali. O salão cheinho de gente e depois eles lá representarem, lá dizerem que eles... O homem tinha muita maneira para aquilo, era formidável. Tinha a vida errada. Ele tinha jeito para a coisa. E então inventavam lá aquelas coisas, era o Chico Pernicas e assim também. E era o Padre Armando também. Inventaram uma matança de porco, toca fazerem lá a maneira, porem a banca para a matança, não sei o quê, e entretanto começa só a ouvir um porco chiar, eles a fazerem muita força para puxar o porco, puxarem com muita força, olha que ele não quer vir, e trago-no lá, ele não quer vir, e a puxarem, e entretanto aparece um porquinho da Índia. Aquilo era, naquela altura,
também não havia nada melhor. Na altura também não havia nada melhor. E outra vez foi... o que é que foi? Foi um satélite que ia à Lua. Isto agora já foi mais para dentro. O primo João, depois fizeram ir à Lua, ele meteu-se dentro de um cesto. Eu não sei o que era, aquela, não sei. Eu sempre havia dentro de uma coisa qualquer, com umas cordas, e a puxaram-no para cima, que ia à Lua, e depois ele dizia, que agora nunca mais vejo a minha família, e não sei quantos. No fim, eu estava lá já há bocado, prontos, a fazer lá, fizeram o labirinto deles, mais pessoas a falar, os outros a falarem, e ele apareceu por cima, que a Lua que ia aparecer, o satélite que ia aparecer, e havia um sótão, tinha um cavalo feito de madeira, e apareceu ele de cavalo, o pessoal entrou à entrada da sala. Então ele com o cavalo tinha já chegado da Lua. Tinha tudo a bater às palmas, coitadas das pessoas, nunca tinham visto nada também. tudo achavam graça, pronto. Mas pronto, juntava-se muita gente mesmo de fora. Ou seja, as récitas eram basicamente um teatro? Sim, era. Okay. Era. Então, mas tudo bem feito. Tudo... E lembra-se mais ou menos em que altura é que começou a construção do salão paroquial? Isso aí é que eu não sei. Mas eu era uma garota também, foi há muitos anos. Mas foi mais ou menos por volta dos anos 50? Não se lembra? Não se lembra? Não me lembro. Não lembro de que ainda andei a vender rifas. Sim, pronto, era isso que eu lhe ia perguntar, como é que foi na altura? Andei a vender. Eu e mais as outras raparigas dávamos a vender rifas para o salão paroquial. Havia até uma canção que ele arranjou. O primo João? Não, foi o padre. O padre. Arranjou uma cantiga para isso. E lá se arranjou dinheiro, uns davam uma coisa, outros davam outra, e lá se conseguiu fazer aquele salão enorme. E o cá de baixo já estava há mais tempo. Pois era uma grande guerra. Quando se fez aqui o salão, não havia salão nenhum aqui nestes arredores. Foi o primeiro que apareceu aqui nos arredores, foi aqui o Dados Negros. Olha, não queiras saber o que era aí aparecer de gente, era tudo ali atinhados, tudo atinhado. Mas realmente fizeram-se coisas muito boas, transformaram muito isso. E então, quando era nas feiras da Santa Maria Madalena, vinha o gado, havia o chafariz lá adiante, o gado vinha beber água cá abaixo, aqueles poços que havia ali com água. Conheces aquilo? Sim. Vinham ali beber água, vinham encher cantras de água e andavam a vender lá na feira, vender não sei quanto copo. As pessoas davam com seda, compravam os copos de água, que faziam um calor naquele tempo, naquela altura. E era assim, olha, passava-se assim, e depois vinha muita venda, muita roupa, muito as cavacas, e bolos que vinham também, e as barracas de comida mesmo a sério. E depois eram os foguetes, a procissão, e eram os foguetes, não é? Pois, agora, o fogo era diferente. Havia um homem à frente, que era o Florindo, nunca me esqueci do nome, que vinha para cá uns dias antes da festa a fazer os foguetes. E depois havia os não sei quantos, quando havia aqueles que faziam um grande barulho lá em cima. Um homem que sabia os nomes dessas coisas todas.
Ele chegou a ir a ajudar o fogueteiro, ele ia com o braçado dos foguetes e depois ia outro ao lado com mais, a dar o fogo, depois começava a ser fogo, uns atrás dos outros, mas chegavam a parar... Esse fogo tinha um nome, não tinha? Lembras-te do nome? Isso não era bem fogo de artifício, o nome tinha outro nome. Não, fogo de artifício era o outro, isso fazia. Como é que se chamava esse fogo? Se era fogo, lembras-te do nome? Eu não sei, esse fogo faziam aquilo, chamavam, quando era para fogo atrás um do outro, que não paravam nunca, era quase a chegar à igreja, tocava o sino e esses foguetes todos lá para o ar. O nome dos foguetes, dizes tu? Sim, qual era o nome do fogo, não se lembra? Fogo, eu acho, diziam que era, como é que era? Já agora não me lembro. Não se preocupe. Não me lembro. Fonte é... Não, olha, não me lembro. Não tem mal. O que é que, na sua opinião, mudou mais desde a sua altura, desde os seus tempos de juventude, até agora aos meus tempos de juventude, aqui na nossa terra? Mudou muito. Mudou muito. Então, dando-nos querer a gente até dos próprios pais. Mudaram muito as ideias. A gente aqui... Também não tinham luz na altura, não é? Não havia luz, não havia nada dessas coisas, pois não. Era com Petromax. O que era o Petromax? Não era lanternas, era assim umas coisas, mas já era a gás. Uhum. Estava sempre aquela luz grande. Mas isso já foi depois das candeias e essas coisas? Isso já foi, pois. Isso é mais recente? Pois. Mas eu fui de tempo das candeias, que fazia renda. O avô não deixava estar o candeeiro acesa, que gastava petróleo. E a gente escondia-se do quarto, punha a candeia pendurada lá e fazia a renda. Ele não sabia que a gente não gastava petróleo, estava a gastar azeite, que aquilo a candeia é azeite, lembra-te? Sim. Não lembro, mas já me contaram. Sim. Pois, realmente a gente passou. Não sei como eu consegui fazer no enxoval, tudo àquela luz da candeia, com aquela linha fininha. A gente passou muito. E foi assim, olha. E depois a terra também, depois ainda havia a festa lá acima da Areirinha, mas isso já foi há menos tempo que aquilo começou lá em cima. Antes não havia lá nada disso. E os acessos também eram mais difíceis, ali para a Graceira e para a Areirinha. Na sua altura, os acessos também eram mais difíceis para a Graceira e para a Areirinha, não eram? Credo, então... credo, as estradas não eram nada alcatroadas, era tudo cheio de lama. Quando, no verão, aqui era a festa de verão, as festas praticamente eram todas de verão. Agora, quando queria ir à festa, à Gracieira, à festa do Natal, era tudo cheio de lama, tudo... Diga-me uma coisa, por exemplo, vocês queriam ir dar uma volta à noite, naquela altura em que não havia luz? Sim. Como é que faziam? Já havia algum tipo de iluminação para conseguirem ir à rua com luz? Não. Eu não sei como é que a gente via. Eu cheguei a ir daqui, era garota, daqui da casa da avó Helena ao Antônio Augusto, lá dentro, de noite, chamá-lo. Sem iluminação? Sem iluminação. A correr por aquela estrada fora e cheia de lama. Para chamar o Antônio Augusto, porque a avó dava-lhe aqueles ataques de epilepsia, a avó Helena. E depois tinha que chamar o médico. E o médico era assim, era o Dr. Lourenço, tinha que vir até à ponte antiga. Ele vinha de carro, no carro dela, e depois tínhamos de estar com um burro lá embaixo, vestidinho, com a albarda e assim.
para o senhor vir a cavalo no burro, porque ele não podia passar com o carro cá para lá, Pois. vinha a cavalinho no burro. E naquela altura já ter carro já era bom. Ele tinha, só para não podia passar. Pois. Ela era a doutor Lourenço, era o único que havia ela aqui E no concelho. esse doutor vinha de onde? Era de Óbidos? Era de Óbidos, o doutor Lourenço, desses gamas, dessa gente. Ok. Depois, a mulher, não era ele, era a mulher que era da família dos gamas. Ok. E lá vim, depois, e muito custo, depois começou a vir o senhor doutor Vieira Pereira, mas esse já havia ponto, já. Por falar em doutores, naquela altura, como ainda não... As mulheres para darem à luz não conseguiam ir ao hospital nem nada disso, tinham cá as parteiras, certo? Era. Quais é que eram as parteiras, cada dos negros? Então a parteira, como me lembro mais, foi a tia Adelaide. Sabes quem era a tia Adelaide? Não. A tia Adelaide era a mãe, como é que eu ia dizer? É a avó da Teresa Capinha, da Teresa que era do Zé, do teu tio. Era a tia Adelaide. E depois, mas antes dela havia outras, mas essas eu já não conheci bem. Mas a tia Adelaide foi quem foi a minha irmã, foi ela que fez os partos dos filhos. Vi também uma senhora que era a Carolina, não era? Carolina, que chamava-lhe Carolina Santa? Carolina Santa, essa foi parteira da minha filha. Foi. Ok. Já a tia Adelaide já tinha tudo preenchido, já que ela tudo era pronto, era a única que aí havia e tudo gostava dela, que os partos saíam sempre bem. Não sei porque agora tanta coisa, agora é tanta coisa por causa dos... Tenho que pôr isto e tenho que tomar aquilo, mas não sei o quê. E naquela altura elas vinham aí, faziam o trabalho, corria tudo bem e não havia mais... E para além dessas duas senhoras havia mais alguma? Não se lembra? Se para além destas duas senhoras... Não, só conhecia essas duas. Ok. Só, não sei se haveria mais alguma, mas acho que não. Pelo menos aqui na nossa área, não. E costureiras? Lembra-se de que costureiras é que havia aí? Então aqui na dos Negros havia. Olha, aqui neste sítio era uma casa que era dos Alfaiates. Lembras-te dos Alfaiate, que era muito bêbado? Não. E Joaquim Alfaiate, essa gente. Tinha aqui uma casa que o velho era Joaquim Alfaiate depois. E a mulher dele era a senhora Eugénia, também trabalhava. Essa senhora era costureira, era a senhora Eugénia. Ele era o Alfaiate e ela devia de ajudar também. E depois os filhos nasceram, os filhos trabalhavam na fazenda. Era o José e o Joaquim. E depois o Zé Alfaiate casou, era muito bêbado, casou com uma rapariga não sei de onde e esteve a viver numa casita na Valada, que fica assim do lado da Estrada da Gracieira, ali uma casa que ainda deve lá estar. E depois tratava muito mal a mulher e tudo. E depois até morreu num lar, não sei onde, lá para o lado de Óbidos. Não era bem lar, chamava-lhe o quê? Não me lembro como é que chamavam essas casas na altura. Então, e era só aqui os alfaiates que tinham costureiras? Eram os alfaiates, havia os sapateiros. Sapateiros. Houve sempre sapateiros, que eram ele não era Zé São, ele era José da Silva, que ainda é família. E havia o João de Domingos, portanto o pai do Nelson e do Nelson, não sei como é que se chama o outro irmão. Foi sapateiro também, naquela casa que era da avó Helena, não, que era da minha mãe, onde está, que é agora do Toninho. Sim. Chegou a ser ali uma sapataria. Barbeiros, houve sempre barbeiros. Era o Sr. Joaquim de Sousa, Joaquim não era? Sousa E o meu bisavô Bernardino, não era? E o Zé Martins. Zé Martins? Eu não sabia que tinha... Zé Martins, que era o irmão do João, do meu marido. Ok.
Pois. E aqui o meu bisavô Bernardino também acho que E o foi. teu avô, pois, o teu avô Bernardino também era esses. Pois, e era realmente era só. Depois havia as costureiras também, que era a Maria Principalina, havia uma que era a Maria José, que era a família lá de cima da Ana, da Ana do Luís. E já tudo desapareceu. O que é que eu lembro-me dessa gente ainda? Quer dizer, a gente antes tinha aqui tudo, agora não temos nada. É verdade. Havia lojas, havia a loja do Álvaro, a loja que é a Júlia. Antes de ser aqui a loja em cima, era lá embaixo no Trancão, uma casa que lá tinha, que era deles. Depois é que passaram para aqui, fizeram aqui a loja. E era quem? Loja. Aí era o Coitinho, o Coitinho, e depois abriu o que chamava Quinta Loja, que era aqui onde é a casa do Zé Gomes. Agora está ocupada com mais casas. Cá por baixo era uma casa, tinha mercearia, tinha tudo. De comer para os animais, tinha tudo essa casa. E depois, e era o Zé Maria. Zé Maria também tinha ali uma espécie de uma tabernita, uma taberna, onde morou o teu avô. Mas aonde? No largo do Zé Maria. Zé Maria. O que chama o Largo do Zé Maria é ali na Rua da Ginja? Não. Sim. É? Okay. Zé Maria era ali ao pé de onde é a Casa Amarela? Sim. Aí. Pois é, mesmo na Casa Amarela. Sim. Pois. Aí chegaram a ser bailes também. Não deixavam no outro lado. Tá era bom, tudo à socapa. Depois aparecia cá a guarda. Logo. Para prender a gente. Olha, havia muita coisa assim. Tá bom, primo, olha. Para finalizar, que conselho é que acha que gostaria de dar aos mais jovens? O que é que eu gostaria de dar mais aos mais jovens? Um conselho que gostaria de dar aos mais jovens? Olha, que conseguissem fazer a paz, haver paz, e não haver zaragatas, nem tiros, nem nada, mas isso. E para todos terem uma vida boa, olha, com bons empregos e bons ordenados, e terem uma vidinha boa, viverem felizes. Tá bom, primo, olha, muito obrigado pela sua participação. Oh, nada, de nada. Quando for precisar de alguma coisa assim.